Capítulo 8. A evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. A fim de determinarmos a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo, examinemos 5 narrativas registradas em Atos dos Apóstolos de crentes recebendo o Espírito Santo. Testemunhos bíblicos das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Mateus capítulo 18, versículo 16. Ao estudarmos esses relatos, note que a Bíblia nos oferece 3 testemunhas para demonstrar especificamente que falar em línguas é a evidência ou sinal inicial de que uma pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. E 2 testemunhas que inferem que o falar em línguas é a evidência da plenitude do Espírito Santo. Examinemos, em primeiro lugar, os 3 relatos bíblicos que demonstram especificamente que o falar em outras línguas é a evidência do recebimento do Espírito Santo. Primeiro testemunho, os 120. Em primeiro lugar, em Atos capítulo 2, versículo 4, lemos que no dia de Pentecostes, os 120 reunidos no cenáculo receberam todos eles a plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Não foram somente os discípulos de Jesus que receberam a plenitude do Espírito Santo naquele dia. Havia 120 pessoas reunidas no cenáculo, e todas elas receberam a plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 14 ao 15. E Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Havia mulheres e não somente homens naquele grupo. Até mesmo Maria, mãe de Jesus, estava ali, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 4 está escrito: passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Segundo testemunho, Cornélio e sua casa. Segundo em Atos capítulo 10, vemos que falar em outras línguas foi o mesmo sinal ou evidência que o convenceu os cristãos hebreus que foram com Pedro até a casa de Cornélio de que os gentios tinham recebido o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46 está escrito: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Esses irmãos que eram da circuncisão ficaram atônitos, porque o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Como sabiam que os gentios tinham recebido o Espírito Santo? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Terceiro testemunho, os discípulos em Efésios. O terceiro caso de crentes recebendo o Espírito Santo e falando em outras línguas está registrado em Atos. Esse é o registro de Paulo ministrando aos discípulos em Éfeso, muitos anos depois do dia de Pentecostes. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas,
chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: Recebeste, porém, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em quem, pois, vostes foram batizados? Responderam: No batismo de João. E disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Este, tendo ouvido isto, foram batizados, e o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Quarto testemunho: os crentes samaritanos. Examinemos agora os dois relatos bíblicos que não dizem especificamente que os crentes falaram em outras línguas quando receberam o Espírito Santo, mas que, de fato, interferem que falar em línguas foi a evidência inicial. Em Atos capítulo 8, lemos o relato dos samaritanos que receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 18 está escrito: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não haviam descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Note que a Bíblia diz: vendo, porém, Simão. Nessa expressão indica que forçosamente houve algum tipo de sinal ou evidência que impressionou os sentidos físicos de Simão, para ele saber que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. Alguns dizem que o Simão viu foi a grande alegria dos novos convertidos samaritanos. Mas Simão deve ter visto algo mais do que a alegria dos crentes. Isso porque lemos em Atos capítulo 5, versículo 8, descobrimos que já havia grande alegria naquela cidade, por causa da mensagem da salvação e do novo nascimento. Semelhantemente, o sinal ou evidência que Simão viu não pode ter sido a expulsão dos demônios, nem as curas, porque essas coisas já tinham acontecido antes e conforme mencionado nesse mesmo capítulo de Atos, capítulo 8, versículos 7 ao 8. Não podemos ver o Espírito Santo com os olhos físicos, pois ele é Espírito, mas forçosamente houve alguma evidência física que registrou nos sentidos físicos de Simão, para ele saber que os samaritanos tinham recebido o Espírito Santo. E a lógica nos leva a supor que se trata da mesma evidência do recebimento do Espírito Santo pelos crentes que é registrada em outros lugares da Escritura, a saber, o falar em outras línguas. E na realidade, os estudiosos da Bíblia sabem que os samaritanos realmente falaram em outras línguas, pois todos os pais da igreja dizem que sim. Não é necessário ser estudioso da história da igreja. No entanto, para reconhecer esse fato, pois a própria Bíblia oferece provas conclusivas de que as línguas são a evidência de receber a plenitude do Espírito Santo, conforme já vimos dos 3 relatos de Atos, capítulo 2, 10 e 19. O quíntuplo testemunho, Saulo. Outro relato em Atos que infere que falar em outras línguas era evidência de receber o Espírito Santo, achamos em Atos, capítulo 9, no caso de Saulo, que posteriormente foi chamado de Paulo. O relato em Atos, capítulo 9, diz que Ananias foi enviado por Jesus para impor as mãos em Saulo.
a fim de que Saulo fosse cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17 está escrito: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Mas não está escrito que Saulo ou Paulo falou em outras línguas? Alguém pode objetar. Embora seja verdade que a Bíblia não diga especificamente em Atos, capítulo 9, versículo 17, que Paulo falou em línguas, sabemos realmente que Paulo falava em línguas, pois ele mesmo disse em outro trecho: deu graças a Deus porque fala em outras línguas, mais do que todos vós. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Sabemos que Paulo não começou a falar em outras línguas antes de ter recebido o Espírito Santo, de modo que é lógico tomar por certo que, quando Ananias impôs as mãos em Saulo, este recebeu o Espírito Santo da mesma maneira que todas as demais pessoas, com a evidência de falar em outras línguas. Paulo recebeu o Espírito Santo e falou em outras línguas da mesma maneira que o restante. Entre nós, ao recebermos o Espírito Santo, pois as línguas acompanham essa experiência bíblica. O batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas vão junto. Sei que no meu próprio caso, como pastor denominacional há mais de 50 anos, que à medida que eu lia o Novo Testamento e o Espírito de Deus me ajudava a compreender aqueles versículos, fiquei convicto de que se eu recebesse o mesmo Espírito Santo que os cristãos em Atos dos Apóstolos receberam, se me ia dado o mesmo sinal ou evidência inicial de que eles tinham. Falaria em outras línguas também, não me satisfaria com nada menos do que isso. Ilustrando ainda mais esse fato, quando compramos um automóvel, recebemos a certidão de propriedade. Essa certidão de propriedade comprova que o automóvel é nosso. Certamente o automóvel não é a certidão de propriedade, nem a certidão de propriedade é o automóvel. Mas ninguém consegue viajar muito longe sem a certidão de propriedade, porque o carro não seria considerado de uso legítimo sem a certidão. Logo, o automóvel não pode ser de muita utilidade sem a certidão de propriedade. Assim também acontece com o recebimento do Espírito Santo. Se possuímos a plenitude do Espírito Santo, devemos possuir também a evidência bíblica que acompanha aquela experiência. Falar em outras línguas. Respondendo à pergunta: é necessário falar em outras línguas? Quero expressar o assunto assim. Se você está querendo uma experiência neotestamentária do batismo no Espírito Santo, e se você está querendo o mesmo Espírito Santo que os apóstolos e a igreja primitiva tinham, você vai querer falar em outras línguas. Foi assim que os cristãos da igreja primitiva fizeram. E é isso. É consistente com aquilo que as Escrituras ensinam. Os discípulos em Éfeso falando em línguas e profetizando. É interessante notar que no relato dos discípulos em Éfeso, em Atos 19, a Bíblia diz que os crentes falaram em línguas e também profetizaram quando receberam o Espírito Santo. Atos 19, versículo 6 está escrito: E impondo-lhe a Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Às vezes os crentes recebem dons espirituais adicionais, além das línguas, quando recebe a plenitude do Espírito. Mas, assim, as línguas sempre vêm em primeiro lugar, e são a evidência de que foi recebido o Espírito Santo. Atos 19, versículo 6. Não diz que profetizaram, e então falaram em outras línguas. Diz que falaram em outras línguas e então profetizaram. Já vi pessoas receberem
o Espírito Santo e falar em línguas e profetizar em línguas. Também vi pessoas receber o Espírito Santo e falar em outras línguas e também interpretavam as línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Não espere, porém, para o momento em que você recebeu o Espírito Santo. Nada mais do que aquilo que a palavra de Deus ensina, que é que o crente falará em outras línguas como a evidência inicial de receber a plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Se, porém, outro dom espiritual for acrescentado, está tudo bem em tudo isso. Porém, devemos lembrar de que os dons espirituais são dados aos crentes segundo o querer do Espírito Santo, e não segundo a nossa vontade. Mas repetimos que cada crente deve confiar que vai falar em outras línguas como a evidência inicial de ter recebido o Espírito Santo. Quando recebi o Espírito Santo, eu sabia que o tinha recebido, porque falei em outras línguas. Mas também recebi um dom adicional do Espírito Santo na mesma ocasião, sem porém ter consciência disso naquele momento. Vou, porém, ser perfeitamente franco com o leitor. Quando recebi o Espírito Santo e falei em outras línguas, senti-me decepcionado de certa forma. Acho que talvez estivesse esperando algum tipo de experiência espetacular e assoberbante, tendo ouvido alguns pentecostais falar a respeito de receber o Espírito Santo. Pensava que eu teria algum tipo de experiência do outro mundo, por assim dizer, mas não houve nada disso. Falei comigo mesmo depois, ora, a única coisa que fiz foi falar em outras línguas. Já obtive bênçãos maiores do que esta em muitas ocasiões, simplesmente orando no meu próprio idioma, com meu entendimento. Mas o batismo do Espírito Santo não é apenas receber uma bênção. É mais do que isso. Eu conhecia a Bíblia e sabia a respeito de andar pela fé, de modo que falei, não me importo com aquilo que sinto ou não sinto. Sei que recebi o Espírito Santo porque falei em outras línguas. Tenho a evidência bíblica para o batismo no Espírito Santo. Continuei falando em línguas e louvando a Deus quase continuamente durante cerca de 3 dias. Posteriormente, tomei conhecimento de que, ao mesmo tempo em que recebi o Espírito Santo e falar em línguas, também tinha recebido outro dom do Espírito, a palavra de conhecimento. O fruto do Espírito não é a evidência de ter recebido o Espírito Santo. Tantas vezes as pessoas têm escutado os outros e não aquilo que a Bíblia ensina, ou às vezes as pessoas ensinaram suas próprias conclusões a respeito das experiências bíblicas, tais como a salvação ou o recebimento do Espírito Santo. Ao invés de confiar naquilo que a palavra diz, querem aceitar suas próprias conclusões, ao invés de aceitar aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, algumas pessoas argumentam contra o batismo no Espírito Santo, dizendo: mas muitas dessas gente do Evangelho pleno, que falam em outras línguas, não tem o fruto do Espírito que deveria ter. Logo, não pode ter a plenitude do Espírito Santo. No entanto, o fruto do qual Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, não é o fruto do batismo do Espírito Santo, de modo nenhum. É o fruto do Espírito humano, criado de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A maioria dos tradutores e estudiosos bíblicos concorda que a palavra Espírito recebe erroneamente uma letra maiúscula no verso 22 e que deve ser escrito Espírito, o que indica que é o fruto do Espírito humano renascido e criado de novo. Logo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, está falando a respeito do fruto que deve existir na vida de todo crente, e não somente na vida dos crentes cheios do Espírito. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. João capítulo 15, versículo 5. O fruto cresce nos ramos,
E Jesus disse que os crentes são os ramos. Por isso, o fruto do Espírito cresce na vida do crente nascido de novo, criado de novo, por causa da vida de Cristo, residente e desenvolvida dentro dos crentes, os ramos. O primeiro fruto do Espírito alistado em Gálatas, capítulo 5, é o amor. Os crentes que são cheios do Espírito Santo não possuem necessariamente mais amor do que os cristãos que não estão cheios do Espírito, pela simples razão de que Jesus disse que todos os crentes devem ter amor. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 3, versículo 35. Todo crente precisa ter o fruto do amor. A Bíblia declara ainda que nós, todos os crentes, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 14. O amor é o fruto do Espírito humano nascido de novo, e não o fruto do batismo no Espírito Santo. Logo, todo cristão deve possuir o fruto do Espírito, independentemente de ter a plenitude do Espírito Santo ou não. Outro fruto do Espírito alistado em Gálatas, capítulo 5, é a paz. Eu não sentia mais paz depois de receber o batismo do Espírito Santo do que possuía antes. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz. Mediante a fé. Logo, a paz é um fruto que deve estar presente na vida de todo cristão, por causa da vida de Cristo dentro de nós, mediante o novo nascimento. Uma coisa, no entanto, que devemos entender a respeito do fruto do Espírito é que, exatamente como os frutos naturais, o fruto do Espírito pode crescer e ser desenvolvido na vida do crente. Os cristãos nenéns, por exemplo, não produzem nem amadurecem frutos de uma só vez. Afinal de contas, não se espera uma mudinha de fruteira que produza frutos de imediato. Leva tempo para a fruteira amadurecer e para os frutos nos seus ramos receberem o crescimento e se desenvolverem. Assim acontece também com os cristãos bebê. No entanto, um cristão neném pode receber a plenitude do Espírito Santo e receber poder, até mesmo ter os dons do Espírito operando em sua vida. Os coríntios, por exemplo, eram nenéns. Paulo os chamou de criancinhas em Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Mas também disse, de maneira que não vos falte nenhum dom. Portanto, embora os coríntios fossem nenéns em Cristo e ainda não tivesse grande quantidade do fruto do Espírito evidente na sua vida, tinham os dons do Espírito operando em suas vidas. Os frutos do Espírito são para a santidade, mas os dons do Espírito Santo são para o poder. É possível ser santo sem possuir muito poder, e é possível ter poder sem ser tão santo. Mas o melhor é o cristão ter a combinação entre a santidade e o poder na sua vida. E assim que Deus deseja. Já vi muitos cristãos que são maravilhosos e que desenvolveram de modo fabuloso o fruto do Espírito na sua vida, mas que não têm o mínimo poder na vida cristã. E também sei a respeito de outros cristãos que certamente são usinas elétricas na obra de Deus, mas fica óbvio que preciso deixar crescer um pouco mais do fruto do Espírito nas suas vidas. O ministério da imposição das mãos. No reavivamento que preguei em Texas há muitos anos, realizamos cultos de dia durante vários meses, bem como os cultos da noite. As pessoas chegavam diariamente, alguns vindo de uma distância de uns 160 km,
quilômetro, depois de eu ter ensinado sobre o batismo no Espírito Santo, também umas 7 semanas, ninguém chegava ao avivamento sem receber o Espírito Santo em todos os cultos. Havia pessoas que recebiam o Espírito Santo. Passamos uma semana falando a respeito da imposição das mãos, como a doutrina fundamental da Bíblia, Hebreus capítulo 6, versículo 2. Conforme já mencionei, nos dias da igreja primitiva, a imposição das mãos era amplamente praticada no recebimento do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 18 a 20. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Alguns têm pensado que Simão estava querendo comprar do Espírito Santo, mas não foi assim. Estava querendo comprar a capacidade de transmitir o Espírito Santo às pessoas, mediante a imposição das mãos. O Senhor Jesus apareceu a mim numa visão, há muitos anos, em que Ele me mandou impor as mãos nos crentes para receber o Espírito Santo. Quando hesitei, porque essa prática não era muito generalizada naqueles dias, o Senhor me guiou até Atos, capítulo 8, e Ele fixou a minha atenção no fato de que os apóstolos que habitavam em Jerusalém enviaram Pedro e João para Samaria, a fim de impor as mãos nas pessoas para receber o Espírito Santo. Filipe estava com um ministério maravilhoso em Samaria. Ele levou centenas de pessoas à salvação e curava muitas dúzias, mas não levou ninguém à plenitude do Espírito Santo. A igreja primitiva acreditava nos ministérios especiais, exatamente conforme a Bíblia ensina. Os discípulos, porém, enviaram Pedro e João para Samaria, porque eles tinham um ministério especial de levar as pessoas à plenitude do Espírito Santo. Tinham o ministério da imposição das mãos. Na realidade, Pedro chamou de o dom de Deus, em Atos capítulo 8, versículo 20. Capacidade de impor as mãos nas pessoas para receber o Espírito Santo. Quando imponho as mãos nas pessoas que já receberam o Espírito Santo, frequentemente fico sabendo pelo Espírito Santo que já receberam o Espírito, sem me contarem. Mas lembre-se, qualquer revelação assim, forçosamente, seria uma manifestação de um dos dons de revelação em operação, ajudando outros a crer que receberam. Nesse reavivamento em Texas, que mencionei acima, estávamos orando e impondo as mãos nas pessoas a fim de receber a plenitude do Espírito Santo. Eu tinha imposto as mãos em várias pessoas e todos tinham recebido. Então, impus as mãos em certo homem e no mesmo minuto sabia pela manifestação do Espírito Santo que esse homem já recebera o Espírito Santo em alguma ocasião anterior. Parei de orar e falei: você já recebeu o Espírito Santo em algumas ocasiões na sua vida. Você já recebeu a plenitude. Respondeu: não recebi. Talvez tenha me enganado. Então falei: sou humano, afinal de contas. Se, porém, eu me enganar, isso não será porque Deus se enganou. Seria porque de alguma maneira não escutei devidamente a Deus nem correspondi como devia. Nenhum ser humano vai chegar à condição de perfeição. Até mesmo o grande apóstolo Paulo disse: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Os pastores podem enganar-se, mas isso não significa que Deus comete engano ou que os pastores não têm o dom, certo? Operando nas suas vidas. Às vezes, simplesmente deixamos de captar com exatidão aquilo que Deus nos está dizendo. Quando, porém, falamos ao telefone, deixamos de captar por vezes tudo quanto a pessoa da outra ponta do fio nos falou. Da mesma forma, nem sempre capto tudo quanto Deus está me dizendo.
Mas isso não significa que esses dons do Espírito não são genuínos. Impus de novo as mãos neste irmão e comecei a orar. Eu recebi de novo a mesma manifestação e sabia que ele já tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Parei de orar, tirei as mãos da cabeça dele e dessa vez, com mais certeza, falei: ora, irmão, você já recebeu o Espírito Santo em alguma ocasião. Mas uma vez ele declarou muito enfaticamente que não, de modo que comecei a orar pela terceira vez. Quando recebi a manifestação de novo, já não podia duvidar dela. Falei: irmão, eu não estou enganado. Abra seus olhos e olhe para mim. Não errei nessa questão. Você realmente recebeu a plenitude do Espírito Santo em alguma ocasião na sua vida. Alguém já lhe contou que você recebeu o Espírito? Ora, ele respondeu, há cerca de 18 meses, numa igreja do Evangelho Pleno, o pastor e 2 ou 3 homens orando comigo no banco da bênção me disse que eu tinha recebido o Espírito Santo. Então, o que deixa você com tanta certeza que você não o recebeu? Perguntei. Porque minha esposa disse, e nessas alturas a esposa dele, que estava em pé, por perto, tomou a palavra e começou a me dizer o que ele tinha dito. Esperei a irmã. Espera aí, irmã, falei. Não é você que está procurando o Espírito Santo, é seu marido. Deixe que ele explique. Esse homem passou então a explicar que sua esposa dissera que receber o Espírito Santo era uma experiência muito mais grandiosa do que nascer de novo. Falou. Duvidei que tinha recebido o Espírito Santo, porque, para mim, nascer de novo era a experiência mais grandiosa das duas. Por isso, senti certeza de não ter recebido o Espírito Santo. E falei, então, de conformidade com sua esposa, nem eu recebi a plenitude do Espírito Santo, pois ficar sendo o Filho de Deus é a coisa mais grandiosa que já aconteceu comigo também. Veja bem, expliquei. Você pode ir ao céu sem a plenitude do Espírito Santo, mas você não pode ir ao céu sem nascer de novo. Deus não prometeu que lhe daria o Espírito Santo segundo a sua esposa. Ele prometeu que lhe daria o Espírito Santo segundo a sua palavra. Continuei. Você não tem o direito de esperar que receberá o Espírito Santo segundo as experiências ou ideias da sua esposa, ou de qualquer outra pessoa, mas tem o direito de esperar que receba a plenitude do Espírito Santo segundo a palavra de Deus. Acho que recebi o Espírito Santo naquela ocasião, respondeu, porque realmente falei em alguma língua estrangeira. Mas nunca mais falei em línguas a partir de então. Falei. Foi porque você estava duvidando daquilo que você recebeu da parte de Deus. A dúvida paralisa o poder de Deus na sua vida. Você não precisa receber o Espírito Santo de novo, agora. Você só precisa reivindicar aquilo que você recebeu há 18 meses. Você precisa simplesmente reativar o Espírito Santo dentro de você. Certa vez ouvi um pastor dizer no rádio, você não precisará de ninguém para informá-lo quando você recebeu o Espírito Santo. Se você está na dúvida, você não o recebeu. Não posso concordar totalmente com aquela declaração, no entanto, acabamos de considerar o exemplo de um homem que realmente recebeu o Espírito Santo com a evidência acompanhante do falar em outras línguas, mas deixou a opinião de outra pessoa levá-lo à dúvida. É por isso que não posso concordar que algumas pessoas, em determinadas circunstâncias, não precisam de alguém para lhe explicar se receberam ou não o Espírito Santo. Esse homem estava na dúvida a respeito e precisava do encorajamento de alguém, embora realmente tivesse recebido a bênção. Tinha prestado mais atenção à sua esposa do que à palavra de Deus. É claro que o diabo procurará levar os crentes a duvidar de alguma experiência bíblica que tenham recebido, mas não é porque um crente é tentado a duvidar que se pode dizer que ele não recebeu aquilo que pediu de conformidade com a palavra de Deus. Muitas pessoas são ensinadas a crer que para receberem determinadas coisas que pedirem a Deus, deve experienciar alguma evidência de que a Bíblia não nos ensina a esperar. Mas recebemos as promessas de Deus pela fé na sua palavra. No tocante ao batismo do Espírito Santo,
Porém, Deus realmente nos dá evidência física, o falar em outras línguas, a fim de confirmar que recebemos a plenitude do Espírito Santo. Espere a evidência bíblica de receber o Espírito Santo. Muitas pessoas têm opiniões diferentes a respeito do receber o Espírito Santo. Opiniões que não se harmonizam com a palavra de Deus. Formam suas próprias opiniões a respeito de quais devem ser as evidências de ter recebido o Espírito Santo. Devemos, porém, esperar para ver a evidência que a palavra de Deus nos ensina a esperar? Conceitos errôneos a respeito do receber o Espírito Santo. Na igreja primitiva não tinha um método aleatório de buscar e não achar, de vir, receber o Espírito Santo e ir embora vazio. Devemos ser bíblico e contar às pessoas aquilo que a palavra de Deus diz. Com frequências exageradas, alguns dizem ao próximo o que eles pensam, oferecem a sua própria teoria ou contam sua própria experiência. Mas você sabia que você não tem o direito de pregar ou ensinar a sua experiência? Paulo diz a Timóteo: prega a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele não disse: Timóteo, conte às pessoas o que você acha a respeito do assunto. Ele não disse: ora, Timóteo, e conte às pessoas a sua teoria a respeito do assunto. A pregação das opiniões e das teorias simplesmente produz dúvida e incredulidade e mantém as pessoas na escravidão. A verdade da palavra de Deus libertará as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A palavra de Deus também vai te extinguir a fé das pessoas. É assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Engrandeça a Deus na sua experiência. Algumas pessoas têm experiências incomuns, além daquelas que a maioria entre nós tem quando nasce de novo ou recebe o Espírito Santo. Não há nada de errado em referirmos a experiências que porventura tenhamos tido, se aquelas experiências estiverem em harmonia com a palavra de Deus. Engrandeça, porém, a palavra acima das experiências e, em seguida, deixe cada um ter sua própria experiência bíblica, pois as experiências variam muito entre si. Um exemplo de uma experiência em comum ao nascer de novo ocorreu quando Paulo foi convertido na estrada de Damasco. Uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia brilhou em redor dele, e ouviu uma voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 ao 4. Eu, porém, quando nasci de novo, não vi nenhuma luz brilhando, nem ouvi nenhuma voz falando comigo, mas estou tão renascido quanto Paulo era. Paulo nunca falou às pessoas que tinham que se converter da mesma maneira que ele. Nunca lhe disse que para ser salvo precisaria ver uma luz ou ouvir uma voz, conforme aconteceu com ele. Referiu-se ocasionalmente à sua experiência, mas ensinava o modo bíblico de ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10 está escrito: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Damos graças a Deus pela experiência de Paulo ao nascer de novo, mas não devemos enaltecer uma experiência individual como padrão ou critério para ser salvo. Não devemos engrandecer a palavra e deixar cada pessoa ter sua própria experiência, segundo a vontade de Deus. Não procure experiência para receber o Espírito Santo. Da mesma forma, algumas pessoas têm experiências incomuns quando recebem o Espírito Santo. Quando eu era moço pregador, conheci uma senhora excelente que pertencia a uma denominação tradicional. Tinha muita confiança nela. Certa vez ela me contou como recebeu o batismo do Espírito Santo. Ela disse que estava buscando a Deus e que estava com os olhos fechados, louvando a Deus. Viu no Espírito
um raio de luz da grossura de um lápis. Aquele raio de luz parecia descer através do telhado do forro e atingir ela diretamente entre os olhos. Quando assim aconteceu, começou a falar em outras línguas. Muitas pessoas me têm dito: ouvi falar em pessoas que estavam buscando o Espírito Santo que viram uma bola de fogo, cerca do tamanho de uma bola de basquete. Veio e estourou acima da cabeça delas e começaram a falar em línguas. Minha experiência foi diferente. Nunca vi nenhum raio de luz ou bola de fogo, mas eu estou tão cheio do Espírito Santo como qualquer outra pessoa. Recebi a evidência bíblica da plenitude do Espírito Santo. Falei em outras línguas. Não duvido de que algumas dessas outras experiências realmente aconteceram, mas na verdade a palavra de Deus promete apenas a evidência de falar em outras línguas, como o sinal inicial de que a pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. Se ocorrerem outras experiências bíblicas, tudo bem, se essas experiências estão em harmonia com a palavra de Deus. Mas não busque experiência, você realmente tem o direito, no entanto, de procurar a plenitude do Espírito Santo e falar em línguas. Todos os crentes falarão em línguas ao receber o Espírito Santo, mas alguns podem receber logo de início, mas algum outro dom do Espírito. Isso não significa, porém, que tem mais do Espírito Santo do que você ou eu. Há necessidade de instrução bíblica para receber o Espírito Santo. Com demasiada frequência, as pessoas não recebem nenhuma instrução a respeito de como receber o Espírito Santo. Ou pior ainda, recebem a instrução errônea e por isso deixam de receber o Espírito Santo. Já vi também pessoas virem e receber o Espírito Santo e têm falado algumas poucas palavras quietamente em línguas. Em seguida, vi alguém lhes dar um tapinha nas costas dizendo: ora, que azar que você não recebeu dessa vez. Tenha mais sorte da próxima vez. Não é, porém, pela sorte que recebemos algo da parte de Deus. A Bíblia diz que recebemos as promessas de Deus pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O dom do Espírito Santo é uma promessa de Deus que recebemos pela fé na palavra de Deus. E se alguma pessoa falou apenas 2 palavras em línguas, recebeu o Espírito Santo, tanto quanto outras pessoas que talvez venham a falar frequentemente em outras línguas. Fica claro que não encorajo as pessoas que apenas falaram umas poucas palavras em línguas a ficarem estacionadas aí. Mas o fato, se as pessoas falarem só umas poucas palavras em línguas, não significa que não receberam o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: começaram a falar. Muitas pessoas têm ido embora desanimadas, sem perceberem que na realidade já receberam o Espírito Santo. Muitas daquelas que deveriam ter recebido o Espírito Santo não o receberam porque foram ensinadas erroneamente e lhes faltava conhecimento da palavra de Deus. Um exemplo de instrução errônea para receber o Espírito Santo. No percurso dos anos, tem sido meu privilégio ajudar muitos advogados, médicos, catedráticos de faculdades, professores de escola e outros a receber a plenitude do Espírito Santo. Muitos desses me relataram incidentes de lhes serem dadas instruções errôneas para o recebimento do Espírito Santo, tal como a história que certo homem me contou. Ele falou: irmão Andy, faz muitos anos que vi na Bíblia essa verdade no tocante ao recebimento do Espírito Santo. Visitei uma igreja do Evangelho Pleno e fui até o banco de bênção a fim de receber o Espírito Santo. As pessoas ali me falaram: erga as mãos. Não tinha objeção a isso, pois tinha lido algo a respeito na Bíblia, de modo que ergui as mãos. Depois me mandaram dizer: louvado seja Deus. Não achei errado louvar a Deus, sabia que assim está escrito na Bíblia. Mas então alguém falou: diga glória. Logo falei glória. Alguém disse: fale mais rapidamente, de modo que falei mais rapidamente. E então alguém disse: fale assim, grube, 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 de modo que falei, grube, grube, grube.
Então passei a pensar que nunca tinha lido na Bíblia nada assim, de modo que me levantei e saí do templo. E nunca mais fui ao culto carismático. Muitas pessoas honestas, sinceras, inteligentes têm sido espantadas por práticas antibíblicas e instruções errôneas. Devemos ser singelos em nosso ensino e simplesmente ensinar as pessoas aquilo que a palavra de Deus tem para dizer. Devemos instruí-las segundo a palavra. Afinal de contas, a Bíblia declara: a revelação das tuas palavras esclarece. Salmo 119, ao 130, verso 130. A instrução apropriada na palavra de Deus poupará as pessoas de horas de buscas desnecessárias. Cair em êxtase não é evidência bíblica do receber o Espírito Santo. Certo pastor disse: sei que recebi o Espírito Santo porque fui derrubado pelo poder de Deus e fiquei em êxtase durante 3 horas. Tudo isso está muito bem, mas não é a evidência bíblica que a pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. Alguém pode ser derrubado pelo poder de Deus e cair em êxtase ao receber a plenitude, ou pode fazer assim depois de receber a plenitude. Mas a Bíblia não diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e caíram em êxtase. Está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Experienciar a alegria não é evidência bíblica do receber o Espírito Santo. Outros que receberam o Espírito Santo têm dito: não possuo a grande alegria que acho que deveria possuir. Eu esperava que recebesse grande alegria. Lendo Atos capítulo 8, no entanto, achamos: e houve grande alegria naquela cidade. Assim diz o verso 8, mas é só lá, adiante no verso 17, que lemos que receberam a plenitude do Espírito Santo em outras línguas. Grande alegria não é a evidência de ter a plenitude do Espírito Santo. Você deve estar alegre simplesmente porque você é crente. Em Atos capítulo 8, por exemplo, quando Filipe pregou a palavra em Samaria, houve grande alegria porque muitas pessoas tinham nascido de novo. Além disso, houve grande alegria na cidade porque muitas curas e milagres tinham sido realizados, e porque os demônios estavam sendo expulsos e as pessoas estavam sendo libertas. Veja bem, a alegria é uma reação humana, natural, quando surge a fé. Se você simplesmente tiver fé em Deus, a alegria no Senhor surgirá por conta própria. Certo homem queixava-se comigo, dizendo não possuía a alegria que pensava que devia ter, muito embora tivesse plenitude do Espírito. Falei a ele: quando você chegar a casa hoje à noite, ajoelhe-se e diga: obrigado, Senhor, porque me deste a plenitude do Espírito Santo. Sei que recebi a plenitude porque falei em outras línguas exatamente conforme se falava no livro de Atos dos Apóstolos. Falei-lhe depois ao ir para a cama: vai louvando até cair no sono, dando graças a Deus porque você recebeu o Espírito Santo. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar de manhã é louvar ao Senhor porque Ele lhe deu a plenitude do Espírito Santo. Depois, durante o dia inteiro, enquanto você trabalha, louve ao Senhor porque você recebeu o Espírito Santo. Se você estiver trabalhando onde há outros por perto, simplesmente louve em voz alta enquanto trabalha. De outra forma, é só louvá-lo de si para si em silêncio, enquanto trabalha. Na noite seguinte, quando fiquei na plataforma da igreja, vi esse homem no meio da congregação radiante, como se alguém tivesse ligado uma lâmpada de mercúrio no escuro. Eu sabia, sem nada lhe perguntar, que ele tinha a alegria do Senhor. Foi falar comigo imediatamente depois do culto, dizendo: irmão Andy, funcionou exatamente como você disse. A alegria é uma reação natural diante da fé. Se você quiser dar crédito a Deus, não precisará preocupar-se a respeito de ter alegria. Se você não tiver alegria, é simplesmente porque a sua fé não está firmada seguramente em Deus, na sua palavra. Não se trata dos sentimentos, mas das ações. Então alguém diz: mas tenho o sentimento de achar que devo.
Mas Atos, capítulo 2, versículo 4, não diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e sentiam que achavam que deviam falar em outras línguas. Atos 9, 17 não diz: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo e sintas que acho que devias. Atos 19, 6 não diz: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava, e sentiam que achavam que deviam. Atos 10, 45, 46 não diz que Cornélio e a sua casa falavam em línguas e engrandeciam a Deus, e sentiam que achavam que deviam. Atos 8,15 não diz que Pedro e João impuseram as mãos nos samaritanos e que receberam o Espírito Santo e sentiam que achavam que sentiam. Realmente nada há em nenhum desses textos bíblicos a respeito de como os crentes sentiam. Se nossos sentimentos no assunto fossem tão importantes, a Bíblia teria mencionado esse fato. O importante não é aquele que você sentiu ou deixou de sentir quando você recebeu o Espírito Santo. O importante é que você fez, você creu, você recebeu e você se entregou ao Espírito Santo e falou em outras línguas. E todos os relatos bíblicos citados acima, os crentes falavam em outras línguas. E se você falou em outras línguas, você também recebeu o Espírito Santo. Não importa quão boa foi a sensação que você teve. Se você não falou em outras línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Pois falar em outras línguas é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Em outras palavras, quando você receber a plenitude do Espírito Santo, você falará em outras línguas. Certa vez eu pregava no estado de Oregon, e nesse encontro várias pessoas vieram para a frente a fim de receber o Espírito Santo, de modo que impus nela as mãos. Passei pela fileira das pessoas, impondo as mãos em cada uma, e todas receberam o Espírito Santo, e falaram em outras línguas, a não ser quando cheguei à última pessoa na fila, uma mulher. Impus as mãos nessa mulher e o Espírito veio sobre ela, mas ela não começou a falar em outras línguas. Não tinha, portanto, recebido a plenitude do Espírito Santo. Não falou em outras línguas naquela noite, mas ficou em pé, de um só pulo, e começou a gritar, a dançar, uma pequena ginga de alegria. Uma senhora sentada por perto disse: é assim que gosto de ver as pessoas receberem o Espírito. Falei: mas ela não recebeu o batismo do Espírito Santo. As demais pessoas aqui receberam, mas ela não. Veja bem, a senhora que estava sentada por perto imaginou que, porque aquela mulher estava gritando e dançando, tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Em outro dos meus reavivamentos, um homem presente na igreja veio para a frente a fim de receber o batismo do Espírito Santo. Impus nele as mãos e ele começou a falar em outras línguas. Falou em línguas durante 15 minutos enquanto fiquei impondo as mãos em outras pessoas para receber o Espírito. Depois voltei a ele e falei: irmão, o Senhor me revela que você tem na mente um pensamento que está impedindo você de aceitar o fato de que já recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo me contou que você sempre pensava que ao receber o Espírito Santo você pularia, dançaria, correria ou alguma outra forma. Faria uma festa de animação. Respondeu: sim, é exatamente assim que sempre tenho pensado. Falei: pois bem, se você quiser correr, corra. Não tenho objeção a isso. Se você quiser pular, pule. Mas que você corra ou pule, que não... Você já recebeu o Espírito Santo. Mas se você chegar a me ver gritar, disse: esse homem forçosamente será da parte de Deus. Em que sentido será da parte de Deus? Perguntei. Não é Deus quem vai gritar ou dançar ou correr. Ora, quero dizer que se eu chegar a fazer essas coisas, será porque Deus me levou a fazê-la, respondeu. Então, você nunca as fará, porque Deus nunca forçará você a fazer nada, falei. Ele saiu do templo e, conforme nos contou posteriormente, fui para casa decepcionado, resmungando comigo mesmo. Não estou sentindo aquilo que pensava que sentiria, de modo que, por certo, não recebi o Espírito Santo. Se tivesse recebido, me sentiria diferente. Não estou
sentindo aquilo que pensava. Não estou alegre, não estou exuberante, nem estou em estado de êxtase. Já me senti bem melhor e recebi bênçãos bem melhores em muitas outras ocasiões. Estou com certeza de que não recebi o Espírito Santo. De noite ele continuou. Não consegui dormir e comecei a pensar: como vou saber se recebi o Espírito Santo? Exatamente o que a Bíblia diz. Veio a mim o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: e começaram a falar em outras línguas. Então a verdade raiou sobre mim e falei: querido Senhor, perdoa-me pelas minhas dúvidas. Realmente recebi o Espírito Santo. Atos 2, versículo 4, não diz que sentiam melhor. Não diz que todos foram cheios do Espírito Santo e ficaram cheios de alegria. E tiveram as sensações que achavam que deveria ter ao recebê-lo. Está escrito que falaram em outras línguas. E eu falei em outras línguas. Então simplesmente fiquei deitado ali, falando em línguas e louvando ao Senhor durante o restante da noite. Vamos, portanto, as pessoas realmente precisam, às vezes, de ajuda e de encorajamento. As instruções ajudarão as pessoas. É um erro contar às pessoas que sentiram grande júbilo depois de receber o Espírito Santo, imediatamente depois do Espírito Santo vir sobre Jesus Cristo, esse foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Às vezes, as maiores tentações da vida vêm imediatamente depois de recebermos a plenitude do Espírito Santo. Não devemos pedir evidências melhores do que aquelas que a Bíblia ensina, mas nem devemos esperar menos do que isso. Devemos esperar que falemos em outras línguas, conforme ensina a palavra de Deus.